Boa noite a todos mais uma vez, e a graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Sempre é um privilégio estar aqui no domingo, e isso sempre falo, repito, porque é fato. Você está aqui, eu estar aqui, é um presente de Deus. Para comunhão, para tantas coisas acontecerem, para podermos cultuar a Deus. Que privilégio nosso. Temos falado sobre algumas perspectivas que são nossas. Falamos sobre a nossa missão, 2 domingos atrás. Falamos sobre o nosso chamado, no domingo passado. Hoje tenho mais outra perspectiva que é nossa, enquanto cristãos, enquanto Igreja Batista da Orla, e quero compartilhar com os irmãos. E digo que, se você viu no domingo passado, se não viu, convido você a assistir a mensagem pelo YouTube. Eu falei uma ilustração do Francis Chan, e ele usa uma corda, e é bem interessante, porque a corda tem uma parte de vermelho, e o restante da corda, que é muito longa, no palco lá que ele está, no púlpito que ele está falando, e a corda se perde, né, nesse caminho. Ele diz: imagine que essa corda não tem fim. Essa é a ideia da vida. Esse pedacinho de vermelho, que é bem pequenininho, cabia na palma da mão dele, seria a nossa vida aqui, o agora, o que a gente tem vivido, a vida terrena que Deus nos presenteou. E todo o restante seria na eternidade, o que vem depois desse tempo aqui que conhecemos. E ele vai falando que é interessante porque ele até diz algumas coisas antes. Ele diz: olha, o mundo vai manter você olhando para o passado, e nós temos que olhar para o futuro. Se você olha para o passado, você vai ficar deprimido e vai ficar preso ao passado. As coisas que a gente decide hoje são pensando no futuro. Quando foco no futuro, penso em Jesus. Minha decisão vai trazer recompensa ou vai trazer arrependimento? Quando estivermos diante de Deus, nós vamos nos arrepender do carro que andamos, da casa que moramos, das roupas que vestimos, do quanto nós vamos nos arrepender. Você vai se gloriar de ter assistido 7.000 filmes? Ou vai dizer: meu Deus, quanto tempo eu perdi? É tudo sobre o futuro, diz Francis Chan. Daí ele faz a ilustração da corda que você já conhece. Hoje quero ler um texto que é muito importante para nós, muito importante. É algo que é nosso pertencimento. Quero falar hoje desse texto e trazer mais algo importante também para nossas vidas. Romanos capítulo 8, a partir do verso 18. Quero convidar você a ler o texto e depois já vou dizer o nosso tema de hoje. Até agora só estou soprando aqui. Vê se você adivinha pelo texto que nós vamos ler, tá? Romanos capítulo 8, a partir do verso 18. É o que nós vamos ler agora. Diz assim a palavra do Senhor, você pode acompanhar na tela, se você não achou aí, rapidamente. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito,
igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Aleluia, aleluia. Hoje quero falar sobre a nossa esperança. Você pode repetir? A nossa esperança. Mas feche seu olho. Vamos orar. Peça a Deus que fale com você hoje. Pai, mais uma vez, queremos declarar nossa total dependência do Senhor. Senhor, é Tua palavra, mas sem Teu Espírito Santo nos ministrando, ela vai fazer um efeito que não é o esperado. Deus, que o Senhor olhe para nós nessa hora. E que Teu Espírito Santo ilumine nossas mentes e corações para compreendermos e sermos transformados. É nossa oração, em nome de Jesus. Todos nós já vivemos expectativas de coisas que iriam acontecer. Às vezes é um casamento que está sendo programado. Meus 3 filhos estão esperando isso aí, estão se programando para casar. Às vezes no dia seguinte é uma viagem que você programou durante algum tempo. Às vezes a primeira viagem internacional que você vai fazer, ou visitar um parente longe. Você fica ansioso. Às vezes é o seu aniversário que chega, tem gente que comemora mesmo assim. Meu Deus, é amanhã meu aniversário. Expectativas. Ou conhecer o namorado, o paquera que você vem se relacionando virtualmente. Coisas assim, há tantas coisas que nos fazem essa sensação de expectativa. De gerar algo dentro de nós que nos projeta para o futuro. Tem gente que nem dorme direito com algumas coisas que vão acontecer ainda. A expectativa, a espera faz isso. Mas eu quero falar sobre alguns pontos importantes sobre a nossa esperança. Fazer alguns contrapontos. Eu fico pensando que algumas coisas até cooperam para isso. Essa semana foi tanta coisa boa na minha vida que às vezes a gente fica ligado demais. Essa semana foi uma semana muito intensa e a gente muito ligado aqui nas coisas, nas coisas acontecendo, sabe? E você vibra com aquilo, você se esquece do céu. É isso mesmo. Acontece comigo também. Coisas que às vezes a vida está tão cheia de atividades aqui, agora.
Às vezes é trabalho, às vezes é família, às vezes é o que for. Que a gente simplesmente esquece do céu, esquece do eterno. E aí Deus nos lembra. Aí a nossa disciplina de ler a palavra, a nossa disciplina de ter o tempo de orar, é esse momento de captação da nossa alma para trazer novamente o foco. A vida não é aqui. A vida começa aqui. Mas há uma eternidade, lembra da corda? Há uma eternidade depois dela. Eu não posso viver preso a somente o aqui e o agora. Não. Vai ser um erro crasso para um cristão. Algo imperdoável para nós. E eu sei que às vezes pensamos assim. É uma tendência, o mundo moderno é muito, bombardeia demais a nossa mente. São muitas informações, são muitas coisas. Mas pensar em esperança, qual é o sentido bíblico? O que é que nós podemos perceber quando a Bíblia, quando aparece essa palavra esperança? O que consiste na esperança do cristão? De quem tem fé na Bíblia, de quem olha para as coisas de Deus e pensa no futuro. Eu via Saião falando a respeito, Luiz Saião. Ele é muito interessante as maneiras como ele fala, né? E ele diz que o Salmo 40, por exemplo, esperei confiadamente no Senhor e pacientemente no Senhor esperei. O Salmo 130, que a minha alma espera pelo Senhor, em uma expectativa. No Novo Testamento, a nossa esperança é Jesus. Nós esperamos Jesus, esperamos a volta de Jesus. Esperamos os acontecimentos futuros, sabemos que vão acontecer, sabemos que fomos chamados a uma vida com Ele, pensando nisso. Nossa esperança, nossa expectativa vai aí. E Saião, ele usa uma frase super interessante. Ele diz que a esperança do crente é uma mudança de ordem qualitativa pela poderosa atitude de surpresa, de intervenção divina que nos abre um novo horizonte. Todas as vezes que se falou em esperança, é porque Deus interviu em um povo que precisou ver milagres para gerar nova esperança. É a intervenção de Deus na história de um povo, na história do povo de Israel, quando estava no Egito, quando estava ali na circunvizinhança. É a intervenção de um povo, Deus no povo, gerando esperança. Em Romanos, a esperança, que foi o texto que nós lemos, ela traz uma consciência do perdão. Ela é gerada nisso. Eu fui perdoado, agora eu tenho esperança. Há uma assessoria da parte de Deus. Isso você vê quando você lê os capítulos iniciais, antes de chegarmos em Romanos 8. Em um Deus que muda a história. Capítulo 1 descreve a situação da humanidade em pecado. Deus não deixando ninguém livre de culpa em não percebê-lo. E até o capítulo 8, o desenrolar de mostrar que é o pecado que afasta o homem de Deus, mas que houve uma intervenção, esperança. Uma intervenção, capítulo 3, capítulo 4,
intervenção onde Jesus muda a história daqueles que creem. E não mais pela lei, mas por uma salvação de alguém que interviu num povo e trouxe esperança, salvação. É a ideia de uma paternidade de Deus. Deus ser pai. Um pai que olha para os filhos e faz gerar esperança. Quero pensar com os queridos hoje 3 perspectivas importantes sobre a nossa esperança, baseadas nesse texto. A primeira ideia é que a nossa esperança nos faz superar os sofrimentos. Você pode repetir comigo? A nossa esperança nos faz superar os sofrimentos. Diga para o seu irmão aí do lado. A nossa esperança nos faz superar os sofrimentos. Veja o que ele diz. Paulo dizendo: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com glória a ser revelada em nós. Ele está não fechando os olhos para que o mundo tem sofrimento, mas ele está dizendo: olha, isso não se compara o que você tem sofrido, o fato do seu corpo corruptível adoecer, essa dor de coluna que você está aí agora, tem gente trevada aí, sabe, essa coisa ruim aí de que acontece vez ou outra, vindo na sua mente, as angústias da alma, os sofrimentos da vida, não podem ser comparados a uma glória que ainda há de ser revelada em nós. E é a glória vindoura que nos anima, verso 18. E ele diz: mas nós estamos nesse mundo, e ele usa no verso 20, estamos sujeitos a essa coisa da vaidade, essa coisa, já falamos sobre essa bolha de sabão, sobre essa ideia de um mundo que se esvai, que se perde, como a vida passa rápido, como a nossa vida é, sabe, perecível. E é o que ele usa, que nós estamos sujeitos à corrupção, no verso 21 que nós lemos. E isso nos gera angústias a ponto de gemidos. Ele diz que gera em nós esses gemidos, mas que também o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos, suspiros, talvez seja uma palavra também, inexprimíveis. Você já pensou por que os mártires da história bíblica suportavam o sofrimento agonizante? Por que quando alguns foram comidos por leões, quando alguns foram traspassados por espada, chicoteados, açoitados, apedrejados, como Estevão, e o livro de Atos tem história para isso, e Hebreus capítulo 11 vai descrever tantos homens que sofreram, e ali em Hebreus 11 diz que o mundo não era digno deles. Como eles suportavam? Claro que era o amor de Cristo, mas uma firme esperança no que veria, no que viria. Eles veriam o que viria. Eles sabiam o que aguardava no futuro, uma vida eterna completamente gloriosa. O que Paulo vai descrever como incomparável, nós vamos ver. Uma vida infinitamente melhor. A nossa aqui já não é boa? Se eu perguntasse a você hoje, se você tem vivido mais dias bons do que dias maus, quem pode levantar a mão? Levante aí, por favor. Vou fazer a pergunta de novo. Você tem vivido nessa terra mais dias bons do que dias maus? Levante sua mão, por favor. Bem alto para eu ver. A maioria de nós. A maioria. E eu sei que alguns talvez não levantaram
por quê. Talvez não tiveram tempo de pensar. Nossa vida é muito boa. A prova disso é que você está aqui hoje. Certeza que vocês fizeram refeição, que tiveram saúde para vir até aqui. Muitos de carro, a maioria de nós. Talvez você tenha uma família cheia de problema, não duvido, porque a minha tem também. Mas certamente você tem uma família. São tantas dádivas de Deus. E há quem reclame. Nossa vida é muito boa. Mas os mártires, por exemplo, viveram coisas muito sofridas. E lembra do que eu estou falando? A primeira coisa? A nossa esperança nos faz superar os sofrimentos. O homem criou alternativas para o sofrimento em escape dele. Alegrias momentâneas, o problema é que elas acabam. Nosso consolo deveria ser uma esperança vindoura, o foco certo, mas muitas vezes não é. Olhe bem para mim, olhe bem para mim, escute o que eu vou lhe dizer agora. É possível que nós vivamos muitos dias de nossa existência sem pensar na vida eterna. Mas quando lemos Paulo, quando entendemos o Evangelho e as recomendações que aqui há, e vou passar em algumas delas, isso não poderia acontecer. É o conflito da vida moderna com o que a palavra escreve. O que a palavra nos sugere, não, nos impele a viver. Imagine um lugar onde você não tem mais choro. Não tem. Sabe a angústia que você teve? Há um lugar preparado para você, que você não vai ter mais essa angústia. Sabe aquela conta para pagar segunda-feira amanhã? Vai ter um lugar sem esse lugar. Sem essa preocupação no coração. Teve gente que deu aleluia agora, né? Angústias, mas não vai haver choro. Não há mais tristeza, porque na presença de Deus até a tristeza o quê? Salta de alegria. Não tem mais medo. Tem pessoas que vivem com medo. Há pessoas que vivem com medo. Medo do futuro, medo de não dar certo, medo de perder fulano. Medo, 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 medo. Invadido por medo. Lá não vai haver mais medo. Nossa vida será a presença gloriosa de Deus. Sabe, por que não pensamos nisso todos os dias? Quando foi o dia que você sentiu Deus mais perto de você? Você lembra aí? O dia que você percebeu. O dia que Deus tocou profundamente sua alma, sua vida, e te abraçou. Você teve um dia assim? Se não teve, meu Deus, você não viveu ainda. Eu tive muitos momentos assim com Deus. Há momentos que a gente sabe que Deus está, como agora, eu sei que Deus está aqui. Mas há momentos que Deus se manifesta, que você sente Deus te abraçar. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Sabe esse momento? Você não sentiu falta de nada, eu tenho certeza. Se você viveu isso, nesse momento você não sente falta de absolutamente nada. Imagine ser pleno assim, mais que isso até, para sempre. Nos dá uma agonia pensar na eternidade. Quem já teve agonia quando pensou na eternidade? Levanta a mão. Olha, eu sei que tem, muita gente, né? Sabe por quê? Porque é desconhecido. Mas nós podemos ter a firme esperança
que o que nos aguarda é a melhor opção que nós vamos ter em toda a existência. Esse lugar é especial. E a nossa esperança está aí. Sabe o que Paulo diz aos Romanos, lá no capítulo 12, verso 12. 12, verso 12. Diz assim: alegrem-se na esperança. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Quanto você tem pensado na sua vida eterna? Ou quanto você tem pensado na sua vida aqui? Falei sobre isso domingo. Hoje vamos pensar um pouco mais. Eu disse que é pensado na eternidade ou na terrenidade. Eu inventei esse neologismo agora. Terrenidade. Se você se alegra naquilo que te aguarda, isso te ajuda a ter paciência na tribulação. E perseverar na oração também ajuda no processo, é o que Paulo diz. Mas se alegrar na esperança é projetar a vida na glória. Sabe, a nossa esperança nos faz superar os sofrimentos. A segunda coisa que eu quero falar é que a nossa esperança nos prepara. Você pode repetir? A nossa esperança nos prepara. Quando projetamos nossa vida para o futuro, se é a esperança de Deus em você, se é a esperança bíblica, se é a esperança do cristão, ela te prepara. Olha, se na terra é assim, quem espera o casamento não se prepara para o casamento? A pessoa está preparando a festa do casamento. Aí vai ver todos os detalhes, não vai? Porque é a expectativa, o que você está esperando. E aí você se prepara. O texto fala no verso 26, da mesma maneira, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E no verso 29 ele diz: pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Paulo está explicando aos romanos que Deus está gerando em nós, pela oração do Espírito Santo, pelas angústias dessa vida, pelo sofrimento e todas as coisas cooperando para o nosso bem, porque está gerando em nós, nos preparando, gerando em nós a imagem do seu Filho. A nossa esperança nos prepara, nos deixa mais parecidos com Jesus. Esse tempo aqui é de preparo. As angústias e sofrimentos nos moldam, mas a esperança nos prepara. O que Deus nos prometeu, foca o hoje para isso. Ou pelo menos deveria nos focar, para nos preparar. Há pessoas que o diabo tem tirado o foco da esperança vindoura, e essas pessoas não têm se preparado, têm apenas vivido. Você entende isso? Olha, se você está apenas vivendo a sua vida, sem pensar no que virá, sem pensar na vida eterna, sem pensar na nossa esperança, sem esperar isso, você perdeu o foco. Não há preparo, não há nem processo de santidade. Há pessoas que não mudam, sabe por quê? Porque não estão pensando no futuro, que vão se encontrar com Deus, que vão prestar contas a Deus, que vão viver uma vida depois dessa daqui. Sabe, irmãos, nós precisávamos estar nos preparando todos os dias. Um processo de santidade, um processo de melhoramento. O que Romanos está dizendo aqui,
sendo transformados à imagem de Jesus. Não temos orado como convém, por isso que o Espírito Santo ora por nós. O Espírito Santo, olhe bem para mim, preste atenção. O Espírito Santo está envolvido no mais alto nível, é com gemidos inexprimíveis, orando por mim e por você. O que é que ele está orando, hein, gente? Me diga, o que é que ele está orando por mim e por você? Porque a nossa oração é terrível, viu? E Paulo está dizendo aqui, não sabemos orar como convém. Você leu comigo. Não sabemos orar como convém. Eu vou dar um exemplo aqui. Tem gente orando por uma casa em Bananeiras. Olhe, entenda o que eu estou dizendo, viu? Para ela passar os finais de semana lá. E o Espírito Santo está orando para ela servir mais aqui na orla. No final de semana, no mesmo final de semana, que ela está orando, pedindo a Deus. Deus, me dá uma casa. Pode ser uma casinha pequena, Senhor, lá na serra. Eu quero uma casinha em Bananeiras para passar o final de semana com a família. Afinal, ninguém é de ferro, né, Senhor? E o Espírito Santo, ele não sabe orar como convém. O Espírito Santo dizendo assim, Deus, não dá não. Pai, eu mesmo, não dou não. O Espírito Santo é Deus, né? Não dou não. Eu estou orando para que você sirva mais na orla. Se engaje mais. Isso é um exemplo. Deixa eu dar outro exemplo. Tem gente orando por um carro mais chique. E o Espírito Santo orando para ele amar mais a esposa. Não gastar com carro. O cara só quer gastar com carro. A esposa precisa ser valorizada. E o cara não valoriza. Ama a esposa. Gaste com sua esposa. Eu não vi nenhum aleluia das mulheres. Tem gente orando para o time dele ganhar, minha gente. Você já viu essa oração? Quem já viu uma oração dessa? Orando para o time dele ganhar. Espírito competitivo. E o Espírito Santo orando para ele aprender a perdoar. Às vezes o cara quer que ganhe para poder ligar para o outro e dizer: "Aê, ganhei do teu time." E o Espírito Santo orando para ele. Vocês estão entendendo? O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo o contraponto. Quem foca no eterno. As escolhas não são terrenas, gente. A nossa oração, inclusive, precisa mudar. Tem gente orando para ganhar na loteria. Eu sei que aqui ninguém orou por isso. Ei, tem gente rindo, eu já sei. Tem gente que botou a mão na cabeça. Já sei que você jogou na Mega Sena. E o Espírito Santo gemendo para ele parar de jogar, parar de gastar dinheiro com besteira, parar de ser avarento, ganancioso, ser mais generoso. E tem gente que ainda ora assim: Senhor, se eu ganhar esse carro aqui do shopping, porque tem do supermercado, faz a feira ali no supermercado, está dando um carro. Se eu ganhar esse carro, Senhor, eu prometo que eu dou o dízimo do valor dele. Barganhando com Deus. Orações terrenas, orações materialistas, orações que não focam no eterno, sem esperança, sem expectativa no vindouro. Diferente das orações de Paulo: Senhor, eu oro por eles, para que eles cresçam no conhecimento do Senhor. Senhor, eu oro para que eu possa ajudar mais em missões. Senhor, eu oro mais para que o Senhor bote mais pessoas na minha frente, para eu falar da Tua palavra. Senhor, eu oro mais pela minha família, porque eles precisam da Tua presença e eles não estão entendendo isso. Orações focadas no eterno. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? A nossa esperança nos molda. A nossa esperança nos prepara. Quando eu penso no que há de vir, eu fico angustiado porque minha família toda ainda não se ajoelhou diante de Cristo. Eu vou orar por eles.
Não sei se você está tão angustiado como eu fiquei quando eu fui pensando nessas coisas e Deus ministrando a mim. Como eu disse a vocês, essa semana foi uma experiência terrena fantástica. E Deus, eu acredito que Deus nos permite viver isso, gente. Claro, a gente vive aqui, eu não estou condenando essas coisas. Você está me entendendo, né? Só que a nossa esperança não está nesta vida. Aliás, Paulo fala sobre isso. Paulo vai dizer várias coisas. Vou dizer, por exemplo, o que Paulo disse aos Colossenses. Desculpe, aos Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Paulo disse assim: irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Paulo estava falando que a gente não podia ser ignorante sobre as coisas de Deus, sem estudar, sem entender, sem compreender. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. Pela palavra do Senhor ainda lhes declaramos o seguinte: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com estas palavras. Olha o que Paulo está dizendo, irmãos. Agora me diga se amanhã, segunda-feira, você vai pensar na volta de Jesus. Paulo está dizendo: consolem uns aos outros com essas palavras. A gente precisa estar lembrando que Jesus vai voltar, que Ele vai vir pegar a igreja, que eu e você fazemos parte de uma esperança do que virá, do eterno. Mas a vida moderna nos puxa. É você pensando no eterno e a vida eterna puxando você, vem para cá. Pensa na fatura amanhã. Pensa na fatura. É ou não é? Vivemos esse conflito, irmãos. Mas não podemos viver esse conflito. Precisamos viver aqui conectados com o eterno. A nossa esperança está no eterno. Nós precisamos entender isso. Há tantas coisas que eu podia falar desse texto, não vou pregar outro texto. Mas aqui os gregos, Tessalônica na Grécia, os gregos pensavam de uma forma que o corpo era mau, as coisas materiais eram más, e o espírito era bom, esse dualismo, essa coisa, tanto que eles não criam na ressurreição, eles não criam que Deus podia, por exemplo, Jesus habitar em um corpo, porque o corpo era mau, o espírito sendo bom habitar. Há esse conflito, e Paulo está escrevendo aqui dizendo: olha, a ressurreição existe, e nós vamos voltar lá, porque os irmãos da igreja estavam confusos também. Nós teremos o eterno. A mesma ideia está em Corinto. 1 Coríntios 15. Havia alguns que não criam na ressurreição. Diziam: nós queremos até que Jesus ressuscitou. 1 Coríntios 15, se você ler, esse é o contexto. Cremos até que Jesus ressuscitou, mas os outros vão ressuscitar também, os crentes? E Paulo dizendo: não tem sentido você achar que Cristo ressuscitou e os crentes não vão ressuscitar. Aliás, mais que isso, fala que vai ser falsa a sua fé. Se você não crê assim na ressurreição, você não está crendo no que virá, a nossa esperança. Lembra, eu estou falando da nossa esperança. Se você não crê, nós seremos, ele diz no verso 19, 1 Coríntios 15, verso 19, se a nossa esperança em Cristo se limita a apenas esta vida,
somos as pessoas mais infelizes deste mundo. E eu não tenho tempo para explicar tanto esse texto, precisava ser uma série só sobre a esperança. Mas perceba o que eu quero trazer. Paulo está sedimentando isso. Que a vida nesse mundo, nesse planeta aqui, ela vai passar. Não se apegue não. Viva plenamente, viva, mas viva plenamente porque Deus está com você, guiando seus passos, você vivendo para a glória dele, pensando na nossa esperança, a viva esperança. Sabe, 2 Coríntios 5, versos 6 a 8, ainda amplia mais esse horizonte, ainda diz assim para a gente, que o morrer na verdade, para o crente, é deixar o corpo e habitar com o Senhor, é uma glória. Ele diz, por isso, verso 6, 2 Coríntios 5, verso 6, por isso temos sempre confiança e sabemos que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não pelo que vemos. Cantamos isso hoje. Sim, temos tal confiança e preferimos deixar o corpo e habitar com o Senhor. Paulo está conscientizando os irmãos que o que virá é melhor, que morrer para o crente é ir habitar com o Senhor plenamente, porque aqui, com essa vida que a gente está, não é a mesma coisa que lá não, lá é muito melhor. Mas como a gente não vê isso, a gente tem dificuldade de enxergar, irmãos. Se eu perguntar aqui, quem queria morrer hoje? Levanta a mão, quem queria morrer? Não vou fazer, né? Pode ser que tenha algum suicida aqui, não vá. Mas preste atenção, ninguém quer morrer. E aí Paulo fala, olha só, Filipenses 1, a partir do 21, ele diz, porque para mim o viver é Cristo. Paulo só encontrou sentido na vida vivendo para Cristo, porque para mim o viver é Cristo. Filipenses 1, a partir do 21. Olha o que ele vai desenvolver. E o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero, gerar frutos para Deus. Assim não sei o que eu devo escolher. Olha o que Paulo está dizendo. Ele está dizendo, para mim o viver é Cristo. O morrer vai ser um lucro, porque eu vou lá para o céu. Paulo tinha plena consciência disso. Vou estar com o Senhor. Agora, se eu continuar vivendo, eu poderia ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim não sei o que devo escolher. 23, ele diz, estou cercado pelos dois lados, tendo desejo de partir e estar com Cristo. O que é o que, gente? O que é que ele diz? Você crê na palavra? Eu estou fazendo questão de ler, irmãos. Você crê na palavra? Olha o que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, está nos dizendo, nos afirmando. Quem lesse isso aqui precisava crer nesse nível, dizer, Senhor, eu não consigo pela minha mente entender o que vai vir depois, mas eu sei, a tua palavra me garante, que é incomparavelmente melhor. Não há sombra de comparação. Eu não tenho como comparar. É isso que está dizendo. Incomparável. Eu não tenho como comparar. Lá é muito melhor. Então o que é que eu estou fazendo aqui? É nessa mesma ideia. Mas por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. Olha o que Paulo está dizendo. Por amor. Paulo está dizendo que a vida lá, ele tem a plena consciência. Olhe para mim, você sabe que Paulo teve um vislumbre do céu, do paraíso. E ele diz, não sei se eu estava no corpo, fora dele e tudo. Paulo viu, gente. Paulo sabia o que estava dizendo e ele disse lá, é incomparavelmente melhor. Por que você está preocupado com quem morreu? Preste bem atenção. Você perdeu algum parente, alguém do seu coração, que estava no Senhor, ele está infinitamente melhor do que a gente. Ele já está vivendo o que a gente não tem capacidade de alcançar. Nossa mente não tem capacidade de alcançar. É incomparavelmente melhor. É o que Paulo nos garante aqui. Jesus, quando morreu ali na cruz, disse, Pai,
em tua mão eu entrego o meu espírito. Mas ele tinha dito ao ladrão: ainda hoje estarás comigo no paraíso. O corpo de Jesus ficou lá, né? Foi lá, colocado lá na tumba. Mas ele naquele mesmo instante, que morre ele, morre o ladrão, eles estão lá com o Pai. O Espírito foi para Deus. Não haverá tristeza no céu. Teremos um corpo glorificado, igual ao de Jesus. Filipenses 3:21. Filipenses 3:21 diz: o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Você vai ter um corpo igual ao de Jesus. E Jesus vai voltar, irmãos, a tantos textos, Atos 1:11. Do mesmo jeito que vocês viram esse Jesus subir, ele voltará. A volta de Jesus vai ser repentina, gloriosa, visível, inesperada e inadiável. Jesus está voltando. E o que ele tem para nós é incomparavelmente melhor. Creia nisso. Mais que isso, olhe para mim, viva por isso. Viva para Jesus. Se prepare. A nossa esperança nos faz superar os sofrimentos. A nossa esperança nos prepara para o que há de melhor, o que virá. E por fim, a nossa esperança seleciona o que importa. Quais são as suas escolhas? É a nossa esperança. Quando focamos lá, temos superado os sofrimentos com a ajuda de Deus e olhando para o firme propósito que temos, a firme esperança. Nós temos também nos preparado e a nossa esperança seleciona o que importa. Quais são as nossas escolhas? Não aceite mais qualquer coisa na sua vida. Não aceite. Não perca seu precioso tempo com coisa que não faz o menor sentido. Olha, eu pensando sobre isso, eu imaginei uma viagem. Quem espera uma viagem, prepara uma mala, não é não? Prepara uma mala. E na mala você põe o que você precisa. Na mala você põe o essencial, porque você não vai conseguir levar tudo, você vai botar o essencial. Na mala se põe coisas que valem a pena você carregar. Não é verdade? Assim é a nossa vida, gente, aqui na terra. Eu vou repetir a ilustração porque eu acho que ela é boa. Pense comigo. Você vai numa viagem e você tem a mala para carregar. O que é que você põe na mala? 3 coisas aqui eu botei. O que você precisa, o que é essencial e as coisas que valem a pena você carregar. Vale a pena. Agora a vida é essa viagem. A gente tem que carregar conosco, botar na mala da nossa vida o que você precisa só. O que você não precisa, dê para os outros. Seja generoso, abençoe alguém. Me lembro quando nós fomos embora de Liverpool, tiveram várias coisas que a gente deu para as pessoas. Deu, não ia servir mais para a gente. Desapego. Põe o essencial na sua vida. O essencial, segundo a palavra, é a relação com Jesus. Cantamos hoje também a vida de Maria, que pegou, sabe, o que é essencial, o que traz vida, e as coisas que valem a pena. Eu selecionei ainda 4 coisas aqui que valem a pena. 4 coisas, rapidinho. Primeiro, parecer mais com Jesus. Ponha na sua vida isso, esse objetivo. Você hoje está mais parecido com Jesus do que semana passada? Ponha isso. Ser mais parecido com Jesus. Claro que você precisa estudar o que Jesus fez. Como ele viveu. Os detalhes. Como ele agiu com as pessoas. Como ele agiu com o Senhor, com o Pai. Pareça mais com Jesus. Isso não é instantâneo, não. Tem que ter tempo para meditar. Tem que ter tempo para orar.
Senhor, me ajuda a parecer mais contigo. Outra coisa que vale a pena, então primeiro parecer com Jesus. Outra coisa que vale a pena você botar na sua vida, pessoas. Tem gente que se isola, não se isole. Relacionamentos, invista em relacionamentos, sabe? Em gerar irmãos, gerar amizade fraterna, genuína. Gente que vale a pena. Claro que ninguém é perfeito, as pessoas vão falhar, mas você também vai falhar. Então ame, deixe Deus agir, deixe o perdão vir à tona, tome um cafezinho com as pessoas, chame o pastor, olhe no olho das pessoas, sabe? Troque experiências, isso vale a pena. Sirva Jesus, isso vale a pena. Sabe, por mais que nós tenhamos a vida inteira servindo Jesus, eu sei que não paga. Não é por isso. É porque servir a Jesus nos põe num bom caminho. Servir a Jesus é o que nós nascemos para fazer. Efésios capítulo 2 vai mostrar que nós não são as boas obras que nos salvam, para que ninguém se glorie diante de Deus, mas nós nascemos para as boas obras. Logo em seguida, Paulo diz, nós nascemos para elas. Servir Jesus é gratificante, é renovador, gera frutos, é engajador, sabe? É essencial ao cristão. Eu quero concluir. Então, pense comigo. A nossa esperança nos faz superar os problemas. A nossa esperança nos prepara. Se prepare para o encontro com o Senhor. E a nossa esperança, ela... O que é que eu esqueci? Meu Deus. Selecione o que importa. Faça boas escolhas. Escolha bem. E eu relacionei pessoas. Relacionei algo que vale para você. Invista em pessoas, em parecer mais com Jesus. Faça essas coisas. Termino com 1 Pedro, capítulo 1, verso 3 a 7. 1 Pedro, capítulo 1, verso 3 a 7. Diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Olha, preste atenção. Você foi regenerado, você foi gerado de novo. É uma nova vida. Para o quê? 3 coisas ele diz. Para uma viva esperança. É para a esperança. Está vivo isso. Deixe vivo. Mediante a ressurreição de Jesus Cristo. A segunda coisa ele diz: para uma herança que não pode ser destruída. É uma herança que não murcha. Alguns textos vão dizer imacessível. Palavra difícil. Eu fui olhar aqui, não murcha. E para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Então preste atenção. A nossa vida é para Ele. E o nosso olhar é de esperança. Esperança em Jesus. Esperança no que Ele preparou. Esperança na sua volta. Esperança que Ele tem uma vida nova para nós. Esperança que a vida não acaba aqui, mas ela continua e eu me preparo para ela. Esperança porque eu vivo por ela. Esperança não porque talvez aconteça, não é nesse sentido. É esperança de esperar, porque eu tenho certeza que vai acontecer. Amém? Essa é a nossa esperança. Feche seu olho onde você está. Oremos ao Senhor. Em Tua presença, Senhor, quero pedir a Tua graça, Senhor. Que somos sinceros, verdadeiros, para reconhecer que a vida aqui, sobretudo quando ela está boa demais, a gente se perde um pouco no foco. Nos ajuda, Senhor. Não queremos viver para nós mesmos. Não queremos viver apenas para este mundo. Não queremos ser esses infelizes humanos. Mas queremos viver com foco no eterno.
viver para a tua glória, te servir e nos aperfeiçoar a cada dia, Senhor. Nos ajuda a superar nossos problemas, nos ajuda a nos preparar para o grande dia da tua volta, ou o dia que nós iremos para ti, e nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus, para fazer boas escolhas, para selecionar o que é ideal. Queremos viver para a tua glória, Deus. É nossa oração, em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor.